Vamos traduzir. Voy a hacer la traducción, ¿sí? Não vou tentar falar o espanhol para não trazer prejuízo. No voy a intentar hablar el español para no prejudicar la práctica, ¿sí? Amém? É um prazer estar aqui. Un placer estar aquí con nosotros. Estou aqui na Europa desde 28 de outubro. Estoy aquí en Europa desde 28 de octubre, Pregando em algumas igrejas em Portugal, predicando en algunas iglesias en Portugal, agora aqui, ahora aquí, depois Irlanda e Genebra. después Irlanda y Ginebra. É um prazer estar aqui com o pastor, Un placer que você está aquí, el pastor, o casal pastoral, casado, e com vocês. matrimonio, pastoral y vosotros. A título de informação, quero me apresentar. La información quiero presentarme. Sou o pastor José de Almeida, Soy el pastor José de Almeida, venho do Brasil, vengo de Brasil, casado com a minha esposa Adelaine, casado con la esposa Adelaine, minha filha Larissa, su hija Larissa, 13 anos. 13 años. No Brasil, o meu ministério é dentro da pregação e do ensino. En Brasil mi ministerio es dentro de la predicación y del enseño. Fui diretor de uma faculdade de teologia por 17 anos, Fui director de una facultad de teología por 17 años, o mais antigo do Brasil. lo más antiguo del Brasil. 90 anos, ele tem 90 anos, sem contar que ele veio do Canadá, do Brasil. Tiene 90 años, sin contar que son 90 años, ¿no?, que viene del Canadá. Então, é uma faculdade de 90 anos no Brasil. Una facultad de 90 años en Brasil. E nesses 17 anos como diretor, me empenhei dentro do ensino e da pregação. Durante estos 17 años empeñé todo el tiempo que tengo en el enseño y la predicación, Formando vocacionados para a glória de Deus. formando los vocacionados, ¿no?, aquellos que tienen vocación para la gloria de Dios. O meu ministério tem um foco dentro desta área do ensino teológico. Mi ministerio tiene un enfoque en esta área teológica. Eu fiz teologia sistemática, Es teología sistemática, que são as doutrinas bíblicas. que son las doctrinas bíblicas. Sou especialista no grego, no hebraico, Soy especialista en griego, en hebraico, en hebreo, também no aramaico e o latim, también en aramaico y latín, porque o meu mestrado é em hermenêutica e exegese. porque mi maestría es en hermenéutica y exégesis. Tudo isso para a interpretação da Bíblia. Todo esto para la interpretación de la Biblia. Então, vocês vão ver que eu vou citar muito os originais da Bíblia. Entonces vosotros van a ver que voy a citar muchos de los originales de la Biblia, Muito importante. que es muy importante esto. Então, se você puder, abra sua Bíblia comigo. Entonces, puede abrir su Biblia conmigo. 1 Timóteo, 1 Timoteo, capítulo 1, capítulo 1, versículo 3 versículo 3 ao 8. 1 Timóteo, versículo 3, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 8. 1, 3 a 8. Como te rogué que te quedases en Éfeso quando fui a Macedônia para Me perdoa. É 2 Timóteo. segundo 2 Timóteo 1, 3 ao 8. segundo Timóteo 1, de 3 a 8, ¿verdad? Sim, sim. Diz assim: doy graças a Deus, ao qual sirvo desde mis maiores com limpia consciência, de que sem cessar me acuerdo de ti em mis orações noite e dia, deseando ver-te ao acordar-me de tus lágrimas, para llenar-me de gozo, trayendo a la memória de la fé no fingida que há em ti, la qual habitou primeiro em tu abuela Loida e em tu madre Eunice, e estou seguro que em ti também. Por lo qual te aconselho que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
porque não nos ha dado Deus espírito de covardia, sino de poder, de amor e de domínio próprio. Portanto, não te avergüences de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Deus. Amém. Antes de começar a falar do texto, eu preciso falar de um contexto histórico para vocês. Antes de falar do texto, temos que falar do contexto histórico para vocês. De 1 Timóteo a 2 Timóteo tem um período em que houve uma grande perseguição da igreja. Em 1 Timoteo a 2 Timoteo, período de uma grande persecução da igreja. E essa perseguição foi pelo imperador Nero. Essa persecução foi por el imperador Nero. A maior perseguição que a igreja sofreu nesse período. A maior persecução que a igreja sofreu nesse período. Paulo está preso, sendo condenado e sendo taxado como o líder dessa rebelião. Paulo está encarcerado e considerado o líder desta rebelião. Os cristãos estão sendo presos e é aquele famoso momento que eles estão sendo jogados na arena para os leões. Os cristianos estão sendo encarcerados e este momento que eles estão sendo levados aos leões. Muitos cristãos sendo presos e pendurados nos postes e pegando fogo, servindo como luz para as ruas de Roma. Muitos cristianos são enviados fogo, sim, em la calle e sendo luz em las calles de Roma. Uma grande perseguição está acontecendo nesse exato período. Uma grande perseguição está acontecendo neste exato período. A maior perseguição que o Império Romano levou contra a Igreja de Jesus. A maior perseguição que a Igreja Romana levou contra o povo de Jesus. Nero culpou a Igreja. Nero fez algumas acusações para fazer essa perseguição. Nero fez algumas acusações para começar com estas perseguições. Primeiro, Diante do Senado romano, ele acusou a igreja de canibalismo. Diante do Senado romano, ele acusou a igreja de canibalismo. Ele disse: eles comem carne de pessoas, eles bebem sangue de pessoas. Eles comem carne de pessoas, eles comem sangue de pessoas. Tomam sangue de pessoas. Ou seja, eles não são boas pessoas. Ou seja, eles não são boas pessoas. Uma acusação falsa. Uma acusação falsa. Segunda acusação. Eles fazem uma festa chamada Festa do Amor. E lá tem promiscuidade. Ele faz uma festa chamada Festa do Amor. E aí tem promiscuidade. Mentira. É mentira. Porque esta festa era chamada Festa Ágape. A festa do amor em que os irmãos se reuniam, oravam, louvavam a Deus e repartiam os pães. É mentira, porque esta festa era a festa de Ágape, a festa onde havia os irmãos compartilham o pão, compartilham as coisas com os irmãos. Terceira acusação. A terceira acusação. Nero os acusou de pôr fogo em Roma. Nero os acusou de pôr fogo em Roma. Mentira. Que é mentira. Ele pôs fogo em Roma. Ele pôs fogo em Roma. Porque ele queria construir a sua cidade chamada Neirópolis. Ele queria construir sua cidade chamada Neirópolis. Mas o Senado de Roma não permitiu. Mas o Senado de Roma não permitiu. E ele ficou muito furioso. Ele se quedou muito furioso. Mas ele colocou a culpa nos cristãos. Mas ele pôs a culpa nos cristianos. Para gerar essa grande perseguição. Para generar esta grande perseguição. Ele dizia, eles têm uma pregação que fala que um dia tudo terminará com fogo. Eles têm uma predicação que um dia todo terminará com fogo. E está aí, eles colocaram fogo em Roma. E mira, puseram fogo em Roma. Mentira, foi ele que pôs fogo em Roma. Mentira, porque foi ele que pôs fogo. Porque ele estava com raiva, bravo por não deixarem fazer a sua cidade em Roma. Porque ele estava nervioso, bravo, por não permitir construir sua cidade em Roma. Mas ele aproveitou de tudo isso para fazer essa perseguição. Ele se aproveitou de todo isto para ser a perseguição. Então, de 1 Timóteo a 2 Timóteo, nesse espaço de tempo, esta grande perseguição. Então, de 1 Timoteo a 2 Timoteo, e neste espaço começou uma grande perseguição.
Agora Paulo vai escrever esta carta para Timóteo e Paulo vai apresentar um problema que Timóteo está passando. Pablo vai apresentar esta carta a Timoteo para que Timoteo pueda mostrar o problema Que Timóteo está passando. que Timoteo está passando. Um grave problema. Um grave problema. E é devido a esta perseguição. E é por causa da persecução. Paulo vai apontar aqui que a fé de Timóteo está com problemas. Pablo vai apontar aqui que a fé de Timoteo está com problema. Paulo vai apontar aqui que Timóteo está passando por um momento difícil. Pablo vai apontar aqui que Timoteo está passando por momentos difíceis. Paulo usa palavras específicas para mostrar isso. Pablo usa palavras específicas para mostrar isso. Timóteo está sucumbindo Timóteo está caindo diante da perseguição. diante da persecução. E nós vamos ver essas palavras para entender. E nós vamos ver esta palavra para entender. Primeiro, Paulo diz: lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Primeiro, Pablo diz: acuerdo de ti em las predicações noite e dia. Versículo 5, Paulo fala: recordo que guardo de tua fé sem fim. Me recordo que, ele fala assim, estou recordando que você tinha uma fé não fingida. Ele diz que acuerdo que tu tinha uma fé não fingida. Versículo 5. Versículo 5. Timóteo, você tinha uma fé não fingida. Timoteo, tinha uma fé não fingida. A ideia da construção aqui, grega, A ideia da construção grega, que foi escrito no Novo Testamento, que foi escrito no Novo Testamento, é o verbo no passado. é o verbo em passado. Recordo que você tinha Recuerdo que tu tinha uma fé não fingida. uma fé não fingida. Paulo está acessando o passado, Pablo está sendo um acesso no passado, lembrando que Timóteo tinha acordando do que Timóteo tinha uma fé não fingida. uma fé não fingida. A construção do texto A construção do texto mostra que Paulo está afirmando, mostra que Pablo está afirmando, e no original que foi escrito a Bíblia, em grego, e ele é original que foi escrito na Bíblia em grego, fica mais claro, se queda mais claro, é uma afirmação é uma afirmação de Paulo que Timóteo está com uma fé fingida. de Pablo que Timóteo está com uma fé fingida, Porque ele tem que acessar quando ele não tinha uma fé fingida. porque ele tem que acessar quando não tinha uma fé fingida. Segundo, versículo 6. Versículo 6. Porque por esta razão, pois te ademoesto. Por esta razão, eu te admoesto. Paulo está chamando a atenção de Timóteo. Pablo está chamando a atenção de Timoteo. Ademoestar é chamar a atenção. É chamar a atenção. Ademoestar é dar uma sacudida. Admoestar é fazer com que se mueva. Sim. Paulo está chamando a atenção para o seguinte: Pablo está chamando a atenção para o seguinte: reavives o dom que há em ti. reavives o dom que há em ti. Parece que eu vi no espanhol é fogo. Foi Muito bom. Porque é a ideia do grego, fogo. a ideia do grego é o fogo. No português está reaviva, Em português diz reaviva. torna a viver. Vuelve a vivir. Reavivar é tornar a viver. Reavivar é tornar, volver a viver. A coisa não está boa. A coisa não está boa. Porque a chamada de atenção é torne a viver. Porque a chamada de atenção é vuelva a viver. A ideia é que Timóteo está sem A vida, ideia é que Timoteo está sem vida, sem fogo. sem fogo. Porque Paulo está chamando ele para acender o fogo. Porque Pablo está chamando ele para acender o fogo. É porque o fogo está É porque o fogo está se apagando. se apagando. Cenizas. Qual é o motivo? Qual é o motivo A perseguição. da persecução? Timóteo está sendo abalado pela perseguição. Timoteo está sendo sacudido, movido por uma persecução. Não é por menos, ele é o principal pastor da maior igreja daquele tempo. Não é por menos porque é o principal pastor da igreja de Timoteo. Ele é pastor de Éfeso, É pastor de Éfeso, a maior igreja, a maior igreja, destacada igreja.
una iglesia separada, destacada. Ele é pastor desta igreja. Ele é pastor desta igreja. Numa perseguição tão grande, Uma persecução tão grande, ele está no foco da perseguição. e ele está em foco da persecução. Timóteo está abalado. Timoteu está abalado. E Paulo está chamando a atenção dele, exortando ele, ademoestando ele. Paulo está chamando a atenção de Timoteu. Torna a viver, Vuelve a vivir, não deixa o fogo se apagar. deja el fuego se apagar. A palavra grega aqui no reaviva ou no fogo La palabra griega en reaviva o en fuego en español é a ideia de uma brasa se apagando. es la idea de una brasa que se apaga. A palavra que Paulo usa aqui é uma metáfora. La palabra que Pablo usa es una metáfora. Quando nós fazemos churrasco no Brasil, Cuando hacemos carne en Brasil, barbacoa en Brasil, nós pegamos alguma coisa, comemos alguna cosa, o carvão está se apagando el carbón está se e nós abanamos, nosotros movemos para que se apague. fazemos vento Se moviendo para a chama reacender. para que la llama pueda volver a encender. Com esta palavra grega, Con esta palabra griega, e a metáfora la é metáfora o mesmo que dizer: es lo mismo que decir, abana, sopra, faça vento, não deixa apagar. sediento, no permite que apague. A coisa não está boa. La cosa no está buena. Primeiro, Primero, fé fingida, fe fingida, porque ele está tendo que recordar quando ele tinha uma fé verdadeira. él tiene que acordar cuando tenía una fe verdadera. Segundo, Segundo, reavivar, reavivar, reacender o fogo. encender el fuego. Terceiro, Tercero, versículo 7. del versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Isto é uma afirmação. Esta es una afirmación. No texto original que foi escrito no Novo Testamento, El texto original que fue escrito en el Nuevo a Testamento, língua grega, en la lengua griega, a construção do versículo la construcción del versículo diz muita coisa. tiene mucha cosa. A gramática se dá devido à construção do texto. Se da debido a la construcción del texto. E aqui Paulo está afirmando que Timóteo está com espírito de covardia. Y aquí Pablo está afirmando que Timoteo tenía un espíritu de cobardía. A coisa não está boa. La cosa no está buena. Timóteo está sucumbindo. Timoteo está sucumbiendo. Terceiro, Tercero, versículo 8. versículo 8. Não te envergonhes. No te envergüences. Paulo está afirmando Pablo está afirmando que Timóteo está acovardado. Timoteo está como un cobarde. Como covarde. Este não te envergonhes No te envergüences. é uma atitude de covardia. Es una actitud de cobardía. A coisa não está boa. La cosa no está buena. E Paulo continua. Y Pablo continúa. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do teu encarcerado que sou eu. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni del encarcerado que soy yo. Na verdade, Paulo está dizendo: La verdad, Pablo está diciendo, não tenha medo, no tengas miedo, não retrocede, no vuelva para atrás, não pare, no pare, continue, continúe, não te envergonhes. no te avergüences. O que Paulo está nos mostrando aqui, Lo que Pablo nos muestra aquí, especialmente para Timóteo, especialmente para Timoteo, que ele estava sendo totalmente abalado pela perseguição. que él estaba siendo totalmente avalado por la persecución. E aqui é uma palavra para nós hoje, Es que una palabra para nosotros hoy, porque o mesmo pode estar acontecendo com você. porque lo mismo puede estar aconteciendo con usted. Qual é a situação que tem te abalado? ¿Cuál es la situación que tiene te avalado? Qual é o problema que tem te abalado? ¿Cuál es el problema que tiene te avalado? Que te fez distanciar da fé verdadeira? Que es distanciar, ¿sabe? Separar de la fe verdadera, Que tem te apagado? que tiene que apagar, que te apagó, Que tem te dado um espírito de covardia? que te da un espíritu de cobardía, Que tem feito você retroceder, se envergonhar? a retroceder sin envergonzarse. Esta palavra é para você.
Esta palavra é para você. Você é o Timóteo aqui hoje. Tu és o Timoteu aqui hoje. Há momentos da nossa vida que coisas acontecem que nos trazem esse prejuízo. Há momentos de nossas vidas que traz estes prejuízos para nós. Paulo vai começar a tratar o problema. Pablo vai começar a tratar o problema. Primeiro ele mostra que Timóteo está nessa situação. Primeiro, ele mostra que Timoteu está nessa situação. Agora nós vamos ver o remédio. Agora vamos ver a medicina. Nós vamos ver a solução. Agora vamos ver a solução. Primeiro, quando Paulo diz, recordo da fé não fingida que você tinha, quando Paulo diz, me acordo da fé fingida que você tinha, Paulo está reconfigurando Timóteo. Paulo está reconfigurando. É o mesmo que dizer, não é esta fé, O mesmo que dizer, não é esta fé, é aquela. aquela fé. Isto leva Timóteo a pensar como ele era antes, Isso põe Timoteu para pensar como ele era antes, versus o que ele estava agora. versus o que ele era agora. Primeiro remédio para você. Primeiro, medicina para ti. Lembra como você era antes? Acuérdate como era antes. Lembra da tua fé antes? Acuérdate de tu fé antes. É naquele ponto que Deus te quer. É aquele ponto que Deus te quer. Não nesta hoje. Não nesta de hoje. Muitas vezes precisamos lembrar Muitas vezes necessitamos de acordar. o que você fazia antes O que você fazia antes e não faz agora. que não faz hoje. Qual era a tua atitude antes Qual era a tua atitude antes? e qual está sendo agora? E qual é essa hora? Qual é o fogo que você tinha antes Qual é o fogo que ele tinha antes? e veja o fogo que você tem Qual agora. é o fogo que tem hoje? Qual é a coragem que você tinha antes Qual é a coragem que ele tinha antes versus a covardia de hoje. contra a covardia de hoje? Outrora enfrentávamos como um leão, Outros momentos enfrentava como um leão, agora tímidos, a hora com timidez, covardes, covardia, vergonhosos na fé. doença, na fé. E Paulo está chamando a atenção. Pablo chama a atenção. Aviva, Aviva, acende, incende, reaviva. aviva. Porque a atitude que Deus nos quer na perseguição Pela atitude que Deus nos quer na persecução, é a que Paulo teve. é que Pablo teve. Ele está na cadeia, Ele está na cárcere, sentenciado à morte, com sentença de morte. mas está lá dizendo, aviva. Ele está allá dizendo aviva. Quem está preso está dizendo, aviva. Está em cárcere, está dizendo aviva. Quem está preso está dizendo, mantenha a fé. Está em cárcere, está dizendo mantenha na fé. Esta é a configuração Esta é a configuração que Paulo quer ver em Timóteo. que Paulo quer ver em Timoteu. Esta é a configuração Esta é a configuração que Deus quer ver em você. que Deus quer ver em nós outros. Lembra como você era antes? Acuérdate como você era antes. Lembra aquela fé antes? Acuérdate daquela fé antes. Lembra aquela atitude antes? Acuérdate daquela atitude antes. Faz isso de novo. Faça isso de novo. Nesse momento, Neste momento. agora, nessa luta, nessa tribulação, nessa tribulação, nesse problema. neste problema. Não se apague. Não se apague. Acende a chama. Acende a chama. Abana. Vai ver. Acende o fogo. Acende o fogo. Muito bem. Versículo 7. Versículo 7. Paulo aponta que Timóteo estava com espírito de covardia. Pablo diz que Timoteu estava com espírito de covardia. Mas agora ele vai dar 3 remédios. Mas agora vai dar 3 medicinas. No mesmo versículo. No mesmo versículo. Primeiro, Primeiro, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas, Deus não tem dado o espírito de covardia, porém, no entanto, entretanto, no mesmo. Deus não tem dado um espírito de covardia, mas Deus não tem dado espírito de covardia, poder.
poder. Segundo, Segundo, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, Deus não tem dado o espírito de covardia, mas pero de amor. de amor. Terceiro, O terceiro, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, Deus não nos tem Mas- dado o espírito de covardia, pero de moderação. de moderação. 3 remédios 3:25. para o problema da covardia: Para o problema da covardia, poder, poder, amor amor e moderação. e moderação, o domínio próprio. A palavra poder no grego A palavra poder em grego é dunamis. é dunamis. Não sei aqui na Espanha, mas em português a palavra dinamite provém de dunamis. Não sei aqui em espanhol, não, mas em português a palavra dinamite vem de também, não? Sim, dunamis, dinamite, algo explosivo, Sim, certo? explosão. O que eu faço com uma dinamite? Que há com a dinamite? Há uma barreira, Há uma barreira, dinamite. dinamite. Há uma montanha no caminho, Há uma montanha, dinamite. dinamite. Para quem está com espírito de covardia, Para quem tem espírito de covardia, Deus deu um espírito de poder. Deus tem espírito de poder. Deus deu um espírito que abre caminho. Deus é espírito que abre caminho. Deus deu um espírito que explode barreiras. Deus é espírito que explota barreiras. Deus deu um espírito que transporta montanhas. Deus é espírito que transporta E não de montanhas. covardia. Não de covardia. Porque a covardia nos prende, Porque a covardia nos prende, enrijece. nos queda duro, não? Estou dando problema, pastor. Não sou tradutor, estou apoiando. Meus irmãos, a covardia A covardia te faz ficar parado, te hace quedar estático, imóvel. sem mobilidade. Mas o espírito que Deus dá O espírito que Deus dá é um espírito que nos faz mover, é um espírito que nos hace mover, avançar, avançar, rompe barreiras, rompe barreiras, destrói muros destrói e muralhas muralha, e nos faz avançar. nos hace avançar. E Paulo então está dizendo, Timóteo, é esse espírito que Deus deu, Deus está dizendo, Paulo, esse espírito que Deus e não de covardia. não de covardia. Segundo, Segundo, de amor. de amor. O amor aqui no grego é ágape, Amor em grego é ágape. um amor sacrificial. Um amor sacrificial. Um amor que quando você sente ele, Um amor que quando tu sentes ele, é maior do que qualquer outra é coisa. mais grande do que qualquer outra coisa. É um amor que nos fisga. É um amor que nos dá um peso. E não conseguimos fugir. E não conseguimos. É um amor que Paulo está vivendo. É um amor que Paulo está vivendo. Está dentro da cadeia, E está encarcerado, sentenciado à morte. com sentença de morte. Mas não consegue fugir desse amor. Eu não consigo fugir deste amor. Ele foi pego. Ele foi agarrado. É aquele amor que diz, tem perseguição, Aquele amor que diz: tem persecução, tem problema, há problema, tem luta. há luta, Mas para onde eu vou? mas para onde vou, Não tem para onde ir. não tenho para onde ir, Não posso correr. não posso correr, Não haverá luta. não haverá luta, Não haverá não perseguição, haverá persecução, tribulação, tribulação, que vai me afastar. vai me alejar. Por quê? Porque Porque eu estou fisgado. estou preso. Preso. Aquele sentido de peixe, quando a gente pesca. De peixe. Quando vamos pescar, Enganchado. enganchado. Sim. Enganchado. Se Timóteo está Se Timóteo está com covardia, com covardia, querendo fugir, querendo ir, há de se duvidar que ele está vivendo esse amor. dudar se ele está vivendo este amor. Se eu quero fugir, Se eu quero ir, desistir, desistir, parar, parar, alguma coisa está errada. algo não está bem. Eu não estou vivendo esse amor. Não estou vivendo este amor. Porque nada me tirará do amor de Cristo. Porque nada me tirará de amor. Diz Paulo, nem a morte, Diz Pablo, nem na morte, nem a vida. nem na vida. Repare, os extremos. Os extremos.
Vida, extremo. extremo, Morte, muerte, extremo. Altura, extremo, profundidade. Paulo está querendo dizer, nenhum extremo pode me retirar do amor de Cristo. Quero dizer que nenhum extremo pode me quitar do amor de Cristo. Nem luta, nem perseguição, nem fome, nem hambre, nem peste, nem anjo, nem demônio, nem principado, nem potestade, nada me tirará do amor de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se eu e você estamos pensando em parar, desistir, correr, alguma coisa está acontecendo. Algo está passando. E está errado. E isso está mal. Porque Paulo está lá sentenciado. Não está correto. E não corre. Terceiro, Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de moderação. de moderação. Moderação aqui é controle. Moderação aqui é controle. Moderação aqui é domínio. Moderação aqui é domínio. Moderação aqui é administração dos sentimentos. Administração é moderação do sentimento. Vem o medo, eu administro. Calma, sossega. Tranquilo. Cristo está aqui. Vem a Vem angústia, a angústia. ela não me domina. Não me domina. Eu administro. Eu administro. Espero em Deus. Creio em Deus. Creio em Deus. Se eu perco o controle de mim mesmo, Eu perder o controle de mim mesmo. nas lutas, E nas lutas, tribulações, tribulações, alguma coisa está errada. algo está mal. Deus não nos deu esse espírito. Deus não nos deu esse espírito. Deus nos deu um espírito de moderação, Deus nos deu um espírito de moderação, controle, administração dos sentimentos. de sentimentos. Não quer dizer que você nunca vai viver uma tristeza, Isso não quer dizer que você nunca vai viver uma tristeza. mas ela não vai te vencer. Ela não vai vencer. Não quer dizer que as lutas vão se acabar, Isso não quer dizer que as lutas não vão acabar. mas ela não vai te vencer. Ela não vai vencer. Você tem um controle Tem um controle dado por Deus pelo seu espírito. dado por Deus pelo seu espírito. Se Timóteo está apavorado, Se Timóteo está apavorado, é um espírito que Deus não deu. é um espírito que Deus Porque não deu. o espírito que Deus deu Porque o espírito que Deus deu é de é de tranquilidade tranquilidade no meio da luta. no meio da luta. E Deus tem isso para você. E Deus tem isso para nós. Deus tem isso para nós. Deus tem isso para nós. Paulo vai reconfigurar Timóteo. Pablo vai reconfigurar Timóteo. Porque Timóteo está desconfigurado. Porque Timóteo está desconfigurado. Timóteo perdeu a configuração original. Perdeu a configuração original. Às vezes nós estamos assim, Às vezes, nós outros estamos assim, desconfigurados desconfigurados diante do problema. diante do problema. E Paulo vai reconfigurar. E Paulo vai reconfigurar. Primeira A configuração. primeira configuração Não é essa fé, nesta é fé, aquela outrora. aquela outra. E ele vai apontar qual é a fé. Ele vai mostrar qual é a fé. Está escrito: Está escrito: a fé que habitou primeiramente na tua avó Lode e em tua mãe Eunice. a fé que habitou primeiramente em lá, a sua abuela Lode e em tua mãe Eunice. e tua madre Polícia. Paulo está apontando qual é a fé. Pablo está mostrando qual é a fé. Timóteo, sabe qual que é a fé que você deve ter? Timóteo sabe qual é a fé? É aquela Aquela que habitou primeiramente na sua avó que habitou primeiramente em sua e abuela depois na tua e mãe. depois em tua madre. É aquela. Aquela O que é isso? que é isto? Reconfiguração. Reconfiguração. Uma coisa muito linda também aqui. Uma coisa muito bonita também aqui. Paulo dizia: Pablo dizia: lembro sem cessar de ti nas minhas orações. acuerdo sem cessar de ti em minhas orações. Outras versões pode estar traduzido: Nas outras versões pode estar com a tradução: faço memória de ti nas minhas orações. hago memória de ti em minhas orações. A versão faço memória A versão hago memória é a melhor. é a melhor.
Quando nós compramos um celular, o que nós procuramos nele? Quando compramos um móvel, o que buscamos nele? Uma das coisas que procuramos, Uma das coisas que buscamos, memória. memória. Quando compramos um computador, uma das coisas principais que buscamos, Quando compramos um ordenador, qual é a coisa principal que buscamos? memória. Memória. Paulo está dizendo, faço memória de ti nas minhas orações. Paulo está dizendo, hago memória de ti em minhas orações. Esta palavra no grego Esta palavra em grego é mineia. é mineia. Lindo. Maravilhoso. Por quê? Por quê? Paulo, mineia no grego, Em grego, aquele quadro de avisos. el quadro de avisos, Aquilo é uma mineia. aquilo é uma mineia. Aquele quadro é de memória. Aquele quadro de memória. Qual é a função dele? Qual é a sua função? Trazer à tua memória um evento. Trazer tua memória um evento. Trazer à tua memória um dia especial. Trazer tua memória um dia especial. Um aviso. Um aviso. Trazer a memória. Trazer a memória. Aquilo é uma mineia. Aquilo é uma mineia. Quando encontramos um busto Quando vemos um busto de uma pessoa, de uma pessoa, Napoleão Bonaparte, de algum rei, aquele busto é uma mineia no grego. é uma mineia em grego. Porque quando eu olho para aquilo, E quando miro aquilo, eu estou acessando memória de alguma coisa. eu estou acessando a memória de algo. Aquela pessoa fez isso, aquilo. Aquela pessoa isso, aquilo, aquilo outro. Então está trazendo memória. Traz a memória. O que Paulo está O fazendo? que Paulo está fazendo? Faço memória de ti Faço memória de ti, nas minhas orações orações, diante de Deus. diante de Deus. O que Paulo está O que fazendo? Paulo está fazendo? Está Está levando a Deus levando a Deus lembranças a respeito de Timóteo. recuerdos de Timóteo Timoteo diante de Deus. delante de Deus. Deus, Deus, lembra de Timóteo. recuerda de Timoteo. Deus, Deus, não esquece de Timóteo. de Timoteo. Mineia, Mineia. lembrança, memória Recuerdo. diante de Deus, Delante de Deus. nas orações, Nas orações. é sempre lembrar Deus É sempre acordar de Deus a respeito de a Timóteo. respeito de Timoteo. Deus, Deus, Timóteo está apagando, Timoteo está. não deixa. Não permita. Deus, Deus, Timóteo está com covardia, Deus está com não covardia. deixa, Não permita. para que nós possamos vencer. Para que nós podamos vencer. Nós não podemos parar de fazer minéia diante Não de podemos Deus. parar de fazer minério diante de Memoriais. memoriais. Deus, Deus, lembre-se de mim. acuérdate de mim. Deus, Deus, não se esquece de não se mim. olvide de mim. E que nós possamos fazer um para os outros. Nós podemos fazer um para os outros. Que você possa orar por mim, Que depois de orar por mim, fazendo memória diante de Deus. memória diante de Deus. Deus, não esquece do pastor Deus, José. não olvide dele, pastor E José. eu por ti. E eu por ti. E assim um pelo outro. E venceremos. Porque é assim que vencemos. Porque assim que vencemos. A igreja que ora, A igreja que ora, ela vence. vence. Não podemos parar de orar. Não podemos parar de orar. Porque orar Porque orar é fazer minéia diante de ser Deus. minéia diante de Deus. Memoriais. Memoriais. A figura aqui A figura aqui é mais ou menos essa, é mais ou menos assim, entre aspas. entre comillas. Deus está no paraíso, no céu. Deus está no paraíso, no céu. Paulo está orando, Paulo está em oração. fazendo minéia, Sendo minério. lembrança. Lembrança. Recuerdo. Deus está lá, Deus está de aí. repente, De repente, quadro de aviso. o quadro de aviso. Paulo orando a respeito de Timóteo. Paulo orando a respeito de Timoteu. Não se esqueça Não dele. olvide dele. Quando você ora por mim, Quando você ora por mim, quadro de aviso diante de Deus. quadro de aviso delante do Não se Senhor. esquece do José. Não te olvide de Ele você. precisa de Ele ti. necessita de ti. Igreja que vence Igreja que é a igreja que ora. É a igreja que ora. E uma das coisas que o diabo mais luta contra você Uma coisa que o diabo mais luta contra é ti. fazer você parar de orar. De parar de orar. É você
apagar a chama apagar e o fogo, el fuego, porque a oração porque la oración nos dá vitória, nos da victoria, acende a memória de la Deus memoria de e Dios, Ele nos socorre. que nos ayuda E a luta, en la lucha, a la perseguição, persecución, a la tribulação tribulación, é o que mais tem feito os crentes parar de orar. lo que más tiene hecho el creyente parar de orar. Quando era para orar, Cuando era para orar, a nossa batalha é na a oração. nuestra batalla en la oración, Nós não lutamos com armas naturais, nosotros no luchamos com armas da carne, con armas de la carne, mas com armas espirituais. con armas E espirituales. a oração é nossa arma La oración espiritual. es nuestra arma E vamos espiritual. parar? Y vamos parar, Não estamos guerreando. no estamos guerreando. Paulo está guerreando por Timóteo. Pablo guerrea por Timoteo. Lembro de ti nas minhas orações, Noite noite e dia. noche